Boa noite, galera! Boa noite! Podcast Jornada aos 8K. Muito bom estar aqui com vocês para mais um episódio do nosso podcast Jornada aos 8K, o podcast onde eu te trago insights, sacadas, dicas de fato de como você pode atingir de forma mais rápida e mais efetiva os seus 8K de faturamento ao mês dentro da engenharia diagnóstica. Muito massa! Thaís Bonin já está entrando aqui ao vivo conosco também no Instagram, então esperando a Thaís aqui entrar ao vivo com a gente no Insta, para iniciarmos, né? Hoje a gente aqui está ao vivo no Insta também, normalmente a gente faz esses podcasts lá pelo YouTube, mas hoje estamos em ambas, estamos aqui na plataforma do Instagram. Muito bom, vamos lá, entrando. Maravilha, lembrando, galera, que essa aqui é uma live de preparação para a nossa jornada do Engenheiro Civil 8K, que vai acontecer agora, de 27 de junho a 03 de julho, né? Então, vai ser um prazer estar com vocês aqui, vai ser muito, muito bom mesmo. E bora preparar vocês para aproveitarem ao máximo desse evento que está chegando, desse evento em que eu vou te ajudar a aproveitar melhor e conseguir entender como aproveitar melhor desse mercado que é a engenharia diagnóstica. Não importa se você é engenheiro civil, se é arquiteto, se é recém-formado, se tem anos de experiência ou se ainda está, inclusive, na faculdade. Você já consegue faturar mais de 8 mil ao mês. Muito boa noite, Thaís. Agora sim você aqui conosco. Agora sim, Henrique. Boa noite, pessoal. E tô ansiosa agora. Essa semana tiveram dois podcasts, Jornada dos 8K, então já tô aqui com a minha canequinha pronta pra falar bastante. E aí? Gente, hoje é ao vivo. Derrubei meu fone. Deixa aí. Recuperei. Pronto, tá me ouvindo? Tá. Boa, tô. Saúde. Ótimo, então tá bom. Gente, e hoje então, como de praxe, vamos começar. Meu nome é Thaís, né? Sou a host aqui do podcast, por isso que eu tô aqui no meio da live do Henrique, que geralmente ele faz sozinho. Então, o podcast sou eu aqui pra fazer umas perguntas que ele não responderia se ele estivesse sozinho. Eu dou umas cutucadinhas e também leio os comentários aqui de vocês. Quando a gente faz no YouTube, né, eu também leio os comentários e vou passando pra eles as dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre como fechar clientes já na vistoria, na visita do orçamento. Então, tem gente que não sabe, acha que o fechar cliente só acontece quando assina contrato, quando são serviços muito grandes. E aí, como que eles fazem para fechar isso, Henrique? Tem alguma dica? Como que você vai abordar isso hoje? Massa, muito massa, né? Eu sempre falo que é muito importante a gente aprender a fechar, fazer fechamento com clientes, né? Porque eu vejo muita gente virando e falando assim, pô, Henrique, cara, até consegui um orçamento ou outro, mas não fecha. O cliente fala que eu tô caro, o cliente fala que vai pensar no retorno, o cliente não volta, não fecha. O que tá rolando, né? Pô, eu não consigo. O nome disso é conversão, né? A diferença entre quem chega para orçar e quem de fato sai te contratando. Então você tem que aumentar a sua taxa de conversão. Para a conversão existem vários estágios. Hoje, em específico, vamos falar de um momento muito importante, que é o momento da visita para o orçamento. Então, isso é muito massa. Esse momento é muito importante. Mas já que comentaram aqui, né, ó, o Gutierrez comentou, pô, Henrique, abre a mentoria. Então, galera, ó, já que tá perguntando, vou falar aqui. Cara, nossa mentoria, né, a minha mentoria, o Decole, vai abrir em breve, de fato, daqui 2 semanas abre a nossa mentoria do Decole. Mas, cara, fazem já 3 turmas que esgotou, porque o Decole é mentoria, então limita o número de vagas mesmo, lá tem um limite. Fazem 3 turmas que esgotou, então se você realmente quer disputar por uma das vagas, o que eu recomendo é entre na lista de espera, tá? Entra na lista de espera, porque você acaba recebendo a página de acesso para inscrição na mentoria antes das outras pessoas, recebe essas informações de forma privilegiada e aumenta a sua chance na disputa por uma dessas vagas. Nesse momento aqui, você quer entrar na lista de espera, me manda um direct, tá? Me manda um direct. Mas vamos lá. O que é, né, Thaís, esse momento, né? Então, o que é o momento da visita? Então, acho que primeiro é importante a gente introduzir para a galera que está nos assistindo aqui um pouquinho do processo de vendas, né? Um pouquinho do processo de vendas. Eu acho que é válido, concorda? Acho que é o Sim, básico. A gente já falou, pra quem caiu de paraquedas aqui, né, a gente tá no podcast e a gente tem vários, a gente tá no 34º episódio do podcast. Sim. Então, tem podcast que a gente fala sobre o processo de vendas, a gente aborda às vezes que tipo de cliente, então assim,
depois desse de hoje, assistam os outros lá, tá no YouTube, tá no Spotify. E vocês vão ver que tem um processo. Aqui a gente vai retomar um pouquinho, mas sempre tá mais aprofundado no episódio que a gente fala mesmo sobre o processo de vendas. Boa, é verdade. Lá a gente já falou de captação, já falou de fechamento, já falou, enfim, de outros fatores. E hoje a gente vai falar desse momento específico que é a visita de orçamento. Então, vamos partir da premissa o quê? O cliente já te ligou e ele falou assim, oi, tudo bem, Henrique, tudo certo? Ó, tô com um problema aqui no meu prédio, vou usar um prédio como exemplo, tá? Tô com um problema aqui no meu prédio e eu precisava que você viesse aqui fazer um orçamento para mim, tá? Então, a partir desse momento, até você ir lá visitar para desenvolver uma proposta de orçamento, é o que a gente vai tratar no nosso episódio de hoje. Não vou tratar de desenvolvimento de proposta de orçamento, isso aí a gente vai falar na semana que vem em outra live de preparação. Ah, vai ter uma live sobre isso? Vai ter uma live sobre Muito propostas, enfim, como aumentar ali pede muito. resultados. Então esse é um tópico bem legal. E não vou falar também de como fazer essa pessoa chegar até você. Vamos falar agora da proposta de orçamento. Bom, vamos começar. Primeira coisa, né, que eu acho que as pessoas erram. As pessoas acham que essa visita inicia na hora que você é recebido portão adentro. Está muito errado, tá? A sua visita para um orçamento, ela começa no momento que você recebe a ligação do cliente, tá? Para quê? Para já começar a gerar autoridade, começar a gerar confiança no seu cliente e começar a gerar, implementar alguns gatilhos mentais ali na sua conversa com ele, para ele ter a percepção de que você sim pode ser a pessoa que vai resolver o problema dele. Então essa primeira ligação já importa muito. E eu vejo muitas pessoas não sabendo se comunicar nessa primeira ligação, ou que seja recebendo aquela primeira mensagenzinha do WhatsApp. As pessoas erram em vários detalhes ali que já contam contra ele no fechamento. E é por isso que muitas vezes esse cliente nem retorna ou esse cliente some. E aí a pessoa fala assim, o cliente sumiu porque ele não estava interessado, só queria ver preço. Será mesmo? Muitas vezes esse cliente simplesmente fechou com outro profissional e isso pode ser causado por erros estratégicos nesse momento aí de orçamento, tá? De prestação de serviço. Já então, adiantando assim, gente, não é normal o cliente parar de te responder. É sua obrigação saber, né, como lidar com ele em todo esse momento. Se ele não te respondeu, se te esqueceu, é sua obrigação. Não é normal você... eu perdi um orçamento porque o cliente não me respondeu mais. Não é normal isso. Boa. Zero normal. E as pessoas acham que né? Zero normal. Então, assim, primeira dica que eu dou já, nesse momento de atender a ligação, recebi uma mensagem, é lógico que não vamos conseguir passar todo o roteiro aqui que eu normalmente ensino, mas... O que acontece ali? Você vai precisar captar as informações do seu cliente. A gente tem uma mania muito errada de já querer falar para o cliente as coisas, o que é errado. Por quê? Porque nesse momento você tem que entender qual é a necessidade do cliente, qual é o problema dele. E o cliente vai te apresentar, tá? Você queira sim, você queira não. Às vezes de uma forma equivocada, mas você vai ter que aprender a filtrar. Então o cliente às vezes vai chegar para você e vai falar assim, tô com um problema no meu prédio, eu preciso de uma inspeção predial. Às vezes não é uma inspeção predial, às vezes ele precisa de uma vistoria pontual, enfim. Então tem que ser analisado. Mas nesse primeiro momento você não vai falar qual serviço você vai prestar. Nesse primeiro momento você vai escutar quais problemas ele tem e vai começar a entender a demanda dele, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, a absorção e compreensão de demanda, né? Brasileiro, principalmente, daí tem uma coisa interessante, isso... Enfim, eu gosto muito de viajar, né? Quem me acompanha há algum tempo sabe. Morei nos Estados Unidos, estudei engenharia, parte da minha carreira nos Estados Unidos, trabalhei lá também. E é engraçado, porque o brasileiro tem a percepção, ele acha que brasileiro sempre é amado, brasileiro todo mundo gosta, brasileiro é uma maravilha. E é mentira, porque tem vários estrangeiros que olham para brasileiro e falam assim, brasileiro é mal educado. E isso é normalmente numa mesa de trabalho. Aí eu, como assim brasileiro é mal educado? A gente é a galera do samba, então, a gente é a galera mais benquista do mundo. Como que fala? O brasileiro é caloroso, atende todos bem. Como assim mal educado? Exato. E isso se deve ao fato de que brasileiro não escuta.
culturalmente, nós não escutamos a outra pessoa com quem nós estamos conversando. É muito como você estar numa roda de pessoas e a pessoa começar a falar e outra interromper no meio, e outra interromper no meio, e outra interromper no meio, impondo sua própria opinião antes da outra pessoa argumentar. O que a pessoa que está falando percebe numa situação dessa? Ele não se importa com o que eu tenho a dizer, tá? Então, isso é muito ruim, porque de fato você não se importa. Porque se você se importasse, você escutava até o final, tá? Consciente ou inconscientemente. Então, cuidado. Primeira coisa, escute e absorva as informações que o seu potencial cliente tem para te trazer. Depois dessa, eu não posso nem mais interromper mais você aqui. Não, imagina. Aqui estamos no podcast. Você está aqui para agregar. Mas assim, o que rola, né? Então tem esse primeiro ponto. Escute para absorver. Legal. E aí você sempre vai buscar agendar uma visita. Vai buscar agendar uma visita para o orçamento. Pô, Henrique, mas não posso orçar à distância, não vale a pena? Ó, o que eu acredito, tá? Eu, Henrique, acredito muito e eu acho que várias pessoas erram nesse sentido. As pessoas têm uma cultura de empresa de grande porte dentro da engenharia diagnóstica e isso dá problema. O que acontece? Empresas de grande porte, elas têm um volume gigante de captação de clientes, então elas têm um volume gigante de orçamentos. Então, se ela converter pouco, ou seja, se ela tiver uma taxa de 10% de conversão, 5% de conversão, já é serviço pra caramba, já é cliente pra caramba. Só que qual é o problema? Isso exige uma equipe muito grande, dá muito trabalho, muita energia na parte de elaboração de orçamentos. Nós que trabalhamos com empresas enxutas, empresas que muitas vezes são eu-presas, não faz tanto sentido essa metodologia de orçamento. Não faz muito sentido você querer fazer 30, 40, 50 orçamentos em um mês. Faz muito mais sentido você fazer 10 e fechar 5. Eu falo, né, dentro do Decolle, os tripulantes passam a começar a atingir metas como essa, 50%, 60% de taxa de fechamento. É muito mais inteligente. Porque ao invés de você fazer 50 clientes para fechar 5, você faz 10 e fecha 5. Tá percebendo? Menos trabalho e maior taxa. É aquela máxima work smarter, not harder, né? Que é Exato. Trabalhe mais inteligentemente, não mais brutalmente. Brutalmente, isso. Exato. Isso mesmo. Boa, Orlando, rumo ao 100k, 8k, pra cima, meu amigo. Ó, então assim, começa a perceber isso, né? Então você já vai receber e aí você vai agendar a visita. Para quê? Para nessa visita você conseguir mostrar seus diferenciais para esse potencial cliente. Então você já vai se preparar, tá? Para essa visita. Como é que você vai se preparar? Primeira coisa, você vai lembrar de tudo que aquele cliente já te apresentou, de cases anteriores. Em alguns casos, você já vai pedir sim material prévio à visita. Pô, Henrique, mas eu vou começar a trabalhar. Não, você vai levar 5 minutos, meu amigo. Não é começar a trabalhar. Você vai levar 5 minutos. Você vai chegar para o síndico. Você tem foto, você tem vídeo, você tem algum projeto para eu dar uma olhada. Já queria analisar para você para conseguir entender e otimizar a nossa visita e melhorar aí nossa primeira conversa juntos. Tá? Legal. Chegando na visita, então você já vai ter conhecimento prévio dos problemas, já vai ter conhecimento prévio da situação do condomínio. Próximo ponto, você vai chegar aproximadamente 15 minutos antes. 15 minutos antes da visita, tá? Nunca chega na hora, sempre chega um pouquinho antes. Pô, como assim? Sempre chega antes, por quê? Você vai ter a oportunidade, estou tomando aqui de precedente que é um prédio. Você vai conseguir olhar esse prédio por fora. E só de olhar, você já vai conseguir ver quem tem um olhar treinado. Aí quem é tripulante sabe do que eu tô falando, né? A Júlia Brava entrou aí agora. A Juliana, boa noite, copilota Juliana. Cara, olha um prédio desse e já começa a detectar várias manifestações patológicas. Já começa a detectar vários problemas e já começa a pegar várias sacadas. Olha que interessante. Então, a hora que o síndico for te receber, você já tem vários pontos para apontar para ele. Você já vai estar fazendo um over-deliver ali, já vai mostrar que você se preocupa com os problemas dele. E aí, você chegou 15 minutos antes, olhou 10 minutinhos ali o prédio, faltando aproximadamente 5 minutos, você toca a campainha, tá?
Nunca depois, sempre antes, tá? Isso é uma cultura errada do brasileiro também, de que chegar atrasado tá tudo bem. Chegar atrasado não tá tudo bem. Chegar atrasado mostra descomprometimento. Chegar atrasado faz o seu cliente ter a sensação de que você não está comprometido com o problema dele, de que algo foi mais importante do que ele. Isso gera um sentimento de exclusão, de abandono e, consequentemente, quebra aquela ponte de confiança que tem que existir entre consumidor e fornecedor, no caso você e seu cliente, né? Então, 5 minutos antes você clica. Fora que se eu sou cliente, né? Se eu vou ter um serviço aí, por exemplo, contratar alguém que vai fazer um serviço que não é simplesmente vir trocar uma torneira na minha casa. Até isso eu avalio, mas que não é de uma visita só, né? Eu vou avaliar se a pessoa não conseguiu cumprir o prazo de um horário que ela me falou. Como que eu tenho certeza se ela vai me entregar o serviço no momento certo, né? Então, isso são coisinhas que vão te dando um pouco mais de segurança, né? De fechar com a pessoa. Boa, total, é isso. Então, tipo, são pequenos detalhes, tá? A confiança é construída a partir de pequenos detalhes. Então, você tem que ir construindo eles ao longo da sua visitação, ao longo da sua comunicação com esse síndico. Show! Chegou, o síndico te atendeu, né? O síndico te recebeu, opa, vamos lá, vamos visitar. O que você vai fazer? Por favor, me mostre o problema. Me mostre qual é o problema que você está tendo. E aí, de novo, você vai observando, mas escutando ele. Ó, linguagem corporal, tá? Primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou numa visita, eu levo um caderno. Eu nunca vou numa visita sem um caderninho. Acho que esse aqui tá até com anotação aqui, ó. Isso aqui são folhas de anotações de visitas minhas. Por quê? Eu pego e vou anotando as coisas que o síndico me fala. Tudo que ele vai me falando, eu vou anotando. E uma dica para você, você vai ver que no início de todo orçamento meu, ó, reunião, cliente tal, dia tal, aqui ó, tá aqui ó, Ellen, dia 31, tal. Por quê? Você sempre vai se referir a essa pessoa pelo nome dela, tá? A gente muito fala de gatilhos mentais, muito fala de como fazer a pessoa ter uma percepção de importância com você, uma percepção de que você vai resolver o problema dela. E as pessoas têm a tendência de querer elogiar. Posso te falar uma coisa? Nada chama mais a atenção de alguém e nada soa mais como um elogio e personalização do que o seu próprio nome. Então, quando você for se referir a essa pessoa, é lógico, não é a cada frase, mas frequentemente chame-a pelo nome. Põe que, às vezes eu esqueço o nome, anote na cabeça da folha. E aí você vai revisando. Sim. Tá com o seu caderninho? Anota o nome dela. E aí você vai se referindo, não é verdade? Porque também chamar com o nome errado, gente, não dá, né? É um tiro no pé. Pelo amor de Deus, é pior do que não chamar. Então chame pelo nome certo, anota. Anota. E ó, eu tenho dificuldade com o nome, sendo bem honesto, eu erro muito o nome. Então eu anoto. E não tem problema. Por quê? Porque você vai anotando a cabeça da folha, então é só um título. O título, ó, visita edifício tal, síndica tal. Já deixa anotadinho ali. E aí você vai anotando tudo que a pessoa vai falando. O que a pessoa vai ter a percepção? Opa, ele se importa comigo. Ele tá focado aqui. Outra dica, celular, né? Pegou aqui o celular. Cara, celular no momento da visita, silencioso. Tá? Silencioso. Uma dica minha até, aí é para prova social, gatilho mental de prova social, você vai pegar o seu celular e vai na frente da pessoa. Você fala assim, opa, vamos começar? Não, maravilhoso, deixa eu só colocar meu celular no silencioso aqui para ninguém interromper, para eu te dar atenção, porque, enfim, eu não quero que nenhuma ligação, nenhuma mensagem interrompa aqui a nossa visita. Sim. Percebe como esses pequenos detalhes vão fazendo o seu cliente perceber que você realmente está presente na visita, que você realmente se importa com ele? Anotar, olhar no olho, colocar o celular no silencioso na frente dele. São todos detalhes que mostram que você está comprometido com quem? Com ele. Olha que interessante, né? Vários detalhes sutis, construindo confiança para chegar num fechamento. Não basta saber fazer as coisas, né? Você tem que saber mostrar para o cliente, para ele dar valor nessas coisas, para você, no final, conseguir
mais um É cliente para isso aí. você, né? Que ele feche com você. Afinal, o objetivo desse podcast é isso. Dar dicas. Aliás, gente, se vocês escreve aqui nos comentários, então já que tá ao vivo, vamos fazer o pessoal comentar um pouco. Escreve aqui nos comentários, então, se vocês... Qual insight vocês pegaram de hoje? Um, pelo menos, vai? Por favor. Um desses que o Henrique tá falando. Vamos continuar aqui. Boa. É isso que você falou, né? Na verdade, vem até daquela frase de César, né? Que não basta a esposa de César ser honesta, ela tem que parecer honesta, que é o caso de Pompeia, né? Que é aquela questão de que você tem que... Não adianta você estar comprometido com a pessoa, você tem que parecer que está comprometido para ela, ela tem que perceber o seu comprometimento. Então você tem que mostrar isso por diversos elementos. E a gente acabou de passar alguns deles para você, né? Então, mostre, exponha para o seu cliente. Maravilha. Depois do seu cliente já falar, e de novo, comece deixando o cliente falar, porque ele vai te trazer todos os problemas que ele tem. Muitas vezes, tá? Em diversas profissões, a pessoa quer falar mesmo, até por uma questão de desencargo, de limpeza de consciência, de limpeza de estresse. Se coloque no lugar da pessoa. Se você, alguém aqui é síndico, né? Se alguém aqui for síndico, eu sei que sabe do que eu tô falando. Síndico leva paulado o dia inteiro. Síndico escuta de todo lado, apanha de todo lado, todo mundo só liga pro síndico para reclamar. Então, às vezes, esse cara quer lavar um pouco a alma mesmo. E tá tudo bem, paciência, faz parte. E ao lavar a alma, você já vai pegando vários problemas do condomínio para conseguir, inclusive, ajudar esse síndico de forma mais efetiva. Não é verdade? Então, o síndico veio falando tudo. Tal, deixa ele falar. Ótimo, maravilha. Falou. Aí você vai entrar com uma frase, ó, frase-chave nesse momento. Você vai falar, maravilha. E o que você quer que eu te ajude? Porque ele vai ter te falado uns 15 problemas. Uns 15 BOs. Parte deles provavelmente foi para lavar a alma mesmo. Mas tem algum deles que ele realmente quer que você resolva ali. Você fala assim, tá bom. E como você quer que eu te ajude? Porque assim, ó, eu tenho um problema de uma trinca numa viga. O que você quer? Você quer que eu constate para você levar para o conselho para abrir uma assembleia? Você quer que eu te dê a solução? Você quer que eu te explique se é perigoso ou não? São trabalhos completamente diferentes. E nós, às vezes, por uma certa soberba, já achamos que sabemos o que o síndico quer. É muito comum a pessoa ver, por exemplo, tem uma trinca no subsolo de um prédio. Pô, eu tenho que dar uma prescrição, eu tenho que dar a solução aqui. Mentira. Eu acabei de fazer mês passado um serviço em que, na verdade, a síndica queria o quê? Um laudo atestando a condição estrutural, se era grave ou não, se era perigoso ou não, para poder levar ao próximo nível, ou seja, levar para o condomínio a necessidade de um reforço ou não, para ver levantamento de verba, entre outros fatores. Serviços completamente diferentes, um terço do preço um do outro, mas o outro não resolveria. Eu oneraria o condomínio de forma desnecessária. Tá percebendo? Então a gente tem que aprender a escutar. Para uma mesma manifestação, a gente consegue prestar vários serviços, né? Você tem que entender qual que é o objetivo. Você pode fazer o melhor laudo. Às vezes não era isso que a pessoa queria e você vai passar ainda de profissional ruim. Total. Olha que legal aqui no comentário da copilota Juliana, né? A Juliana tá mandando aqui. Cara, a ideia é mostrar para ele que ele não é mais um. E é esse o ponto mesmo, né? Deixar ele numa situação mais confortável, ele mais confiante, entender que ele está num ambiente amigável, que você está ali não para vender, mas para ajudar. Todos esses detalhes vão construindo o seu relacionamento com o cliente. Eu adoro, né, esses comentários, né, de copiloto, de tripulante, porque você vê que a pessoa já está um passo a mais, né? A pessoa já tem esse nível de consciência, já percebe, e saber já é o primeiro passo. Implementar, cara, é certeza de sucesso. Não é à toa que o Decole é a única mentoria com garantia de resultado, né? Porque a gente realmente, quando implementa, se você implementa o Decole, você tem resultado. É por isso que eu dou garantia financeira de que as pessoas vão, de fato, conseguir executar ali e ter retorno financeiro com o Decole. Bom, maravilha. Então, você está ali mostrando interesse para o seu cliente, já escutou ele já lavou a alma com você, você já perguntou o que ele precisa de ajuda, aí você sim vai começar a se posicionar, tá? Aí sim você vai começar a se posicionar. Antes disso, você sempre está interrogativo, você sempre está complementando com outra pergunta, tá?
Você sempre, mas por que isso? Como é que foi isso? Como é que era a manutenção? Como é que era quando isso começou? Tudo já começa uma anamnese ali, tudo é uma análise, tá? Você está Vai entendendo, tentando compreendendo a entender situação. melhor o que ele tá falando. Exato. A partir do momento que ele te falou como você pode ajudar ele, ou seja, o que ele está precisando, qual é o problema real dele, qual é o objetivo dele com a sua presença ali, aí você vai começar a explicar o tipo de serviço, tá? Primeiro, nesse momento você já vai ter que ter uma análise, qual é o serviço que eu vou prestar? Vou fazer ali uma prescrição, um prognóstico, vai ser uma consultoria, uma auditoria, enfim, o que você vai fazer? Se for prestar, por exemplo, uma consultoria em que você vai determinar a solução, você pode lavar de falar, por exemplo, de prognóstico. Isso aqui tende a acontecer, tende a colapsar, não tende a colapsar, isso aqui degrada dessa forma, não degrada dessa forma. Você trabalha. Não, Henrique, vou prestar um serviço, por exemplo, em que eu vou dar o prognóstico, esse é o serviço. Aí você vai fazer o quê? Você vai abrir o leque de prognóstico. Você vai falar, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser tal. Mas para isso eu preciso examinar para te dar com confiança. Não, mas você não pode me chutar agora, falar por cima? Não. Por quê? Porque não seria profissional e seria arriscado. Eu não posso correr esse risco com você. Então, o que você vai fazer nesse momento? Você vai começar a mostrar a sua expertise, mostrar o seu conhecimento, aproveitando do gatilho mental da autoridade, mostrando que você domina os assuntos ali abordados, sem entregar o resultado para o cliente. Como é que você faz isso? É da forma que eu acabei de comentar. Você vai abrir o leque de possibilidades, vai mostrar as possibilidades do que pode acontecer, vai mostrar os motivos de que você não faz de determinada forma. Olha, eu vou te prestar um serviço de auditoria. Mas tal pessoa veio aqui e falou que ia fazer uma consultoria. Por que eu não presto consultoria para você nesse caso? Por causa disso, disso, disso e disso. Por que eu poderia... Tem gente que vai te oferecer uma vistoria e eu não presto? Por causa disso, disso, disso e disso. Porque o que eu estou percebendo aqui é que o que você vai precisar é de um serviço de auditoria, porque a auditoria vai resolver dessa forma. E aí a gente vai conseguir desenrolar, porque seus riscos são esses, aqueles. Aí você vai conseguir o quê? Ganhar confiança, mostrar para o seu cliente conhecimento, gatilho mental da autoridade. Se possível, você vai fazer ali pequenos inserts de gatilhos mentais relacionados à prova social, ou seja, outros cases que você já tem, né? Isso é muito poderoso. A gente vê muito isso, né? Gatilho mental de prova social no marketing é usado em larga escala mesmo, né? A gente vê a todo momento. A própria prova social, vou dar aqui um exemplo básico. Propaganda da Coca-Cola. Cara, a Coca-Cola, o que ela faz? Ela pega e coloca uma pessoa feliz bebendo Coca-Cola. E aí você olha e fala assim, se aquela pessoa bebe Coca-Cola e fica feliz, eu também quero beber Coca-Cola para também ser feliz. Simples assim. Então, quando você fala assim, olha, já peguei um cliente com um case semelhante ao seu e olha o resultado que a gente atingiu, eu falo assim, aquela pessoa atingiu o que eu quero. Como é que ela conseguiu? Através da Coca-Cola, que vai ser você prestando seu serviço. Você tende a fechar mais. Então, você já viu isso em algum outro lugar? Já acompanhou isso alguma vez ou já aplicou, Thaís? Não, eu tô aqui achando que você já achou um nome pro pessoal pros tripulantes Coca-Cola. Que você dá felicidade pro seu cliente. Não, eu na ponta assim da língua agora não tô lembrada. Por exemplo, um restaurante cheio que você passa na frente, por exemplo, às vezes eu vou pra São Paulo, você fala assim, eu vou numa região ali que tem uns barzinhos, tal, aí você fala assim, mas eu não vou entrar nesse que tá vazio, do lado tá cheio, com fila, acho que deve ser melhor. E aí é isso, tipo, eu sinto que é é o mesmo gatilho mental. De gatilho mental, não. É o mesmo gatilho da prova social. Balada usa muito isso, né? É comum balada segurar a fila do lado de fora. Se você Eles for não em balada, deixam entrar. eles não te deixam entrar e às vezes você entra e a balada tá vazia. Você fala assim, que diabos de fila é essa? É para gerar gatilho mental da prova social, para as pessoas do lado de fora falar, vai tá bom lá dentro, tá bombando, tem uma galera querendo entrar. Isso é só gatilho mental. Então tem que usar a seu favor com idoneidade, sempre com idoneidade, mas você pode fazer isso, tá? Você pode fazer isso. Então, além disso... E lembrando também, Henrique, desculpa te interromper, mas lembrando que você comentou alguns nomes de serviços, né? Que você fala assim, olha,
pode ser isso, pode ser aquilo. Mas lembrando que seu cliente, mesmo síndico, ele é leigo. Então, às vezes não adianta você ficar falando engenheirês com ele. Do tipo, eu vou prestar um serviço X pra você, Y, tal. Ele não vai entender nada. Você falando vistoria, auditoria, inspeção, pra eles é a mesma coisa. Então, né, geralmente é a mesma coisa, se ele entender um pouco melhor. Mas tente explicar essas coisas de uma forma clara, igual você explicaria para uma criança, né? Então, fazendo alusões aí, né, aos tipos de serviço, mas não fica falando engenheirês. Isso também é um gatilho mental. Você vai gerar um gatilho mental da empatia. Por quê? Você vai falar assim, olha, e tem que ser claro, de novo, né? Não basta você ser preocupado, você tem que se mostrar preocupado. Então, deixa eu te ensinar, por exemplo. Se você chegar aqui com o cliente e falar assim, tipo, olha, isso aqui é uma eflorescência, ela representa um processo de carbonatação, mas eu quero te explicar, no simples, eu quero simplificar para você entender. Para mim é importante que você entenda. E, por favor, se você não entender, me fala, eu quero que fique claro para você, combinado? Isso aqui, basicamente, no simples, simplificando para você, é o quê? É resultado de um processo de degradação da sua laje que estimula o processo de corrosão, ou seja, as armaduras, as barras de aço dentro da sua laje estão iniciando o processo de corrosão. Isso é prejudicial para a resistência dela, ela tende a perder resistência estrutural, o que começa a ficar perigoso. É totalmente você falar, o processo de lixiviação faz a redução de pH, consequentemente, processo de carbonatação que vai despassivar as armaduras, que depois de despassivar vai acontecer o processo de corrosão eletroquímica e blá, 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 blá. Tá entendendo? Então, a comunicação gera empatia, porque a pessoa assim, entende que você se preocupa com que ela entenda o que você está falando, né? Então, boa, gatilho mental super importante, gatilho mental da empatia. O que é a empatia? A empatia gera esse sentimento de que o próximo se importa e, consequentemente, você se importa com ele, gerando a reciprocidade, né? Um exemplo disso é você, por exemplo, em algum lugar, um restaurante que tem 2 portas, um shopping. Você vai lá, uma pessoa abre a primeira porta para você. O que você tende a fazer na próxima porta? Abrir a porta para a pessoa. Porque, poxa, ela fez algo de bom por mim, vou fazer algo de bom por ela. Então, se você se importou com o seu cliente, ele tende a se importar com você, te dar algo em troca, tá? Muitas vezes é fechar o contrato, tá? Então, mais essa sacada. Bom, de novo, né? Não dá pra gente passar todos os tópicos aqui, não dá para passar o script inteiro, mas mais uma dica, eu vou dar aqui mais uma dica e uma dica bônus, pode ser? Pra gente fechar aqui todos os insights que a gente já trouxe. Pergunta pro pessoal se o pessoal quer, que eles estão muito quietinhos. Tá muito quieta, né, essa galera aqui. Escreve aqui, gente, se vocês querem. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou falar mais um, se a galera falar, a gente dá a dica bônus. O que você acha? Isso, beleza. E pior, dica bônus, cara, pra mim eu acho que é a melhor de todas, sendo bem honesto, assim. A dica bônus já fez tripulante, que foi o Glaza, sair de um laudo de 700 para um laudo de 9.000, tá? Uma dica. Então, cara, ela vale muito. Aproveitando aqui, o Gutierrez falou: se eu deixar meu celular sem estar no silencioso e ele toca, eu desligo dando atenção para ele e ainda atinjo o gatilho de engenheiro requisitado? Prova social. Você pode, mas não acho que vale a pena, entendeu? De novo, sempre idoneidade. E se seu celular não tocar? Você não fez o gatilho mental, você não fortaleceu, eu acho bobagem. Muito mais forte é você de cara, no início, falar assim, tô desligando, vou colocar ele no mute para conseguir te dar atenção, tá? Eu acho que já bate. Tá aí, Ju quer, a Daila quer, Carvalho quer. Boa, tô gostando, a galera tá se movimentando. Começou a movimentar a nossa live aqui, né? Nosso podcast, assim que nós gostamos. Boa, galera, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, próximo ponto, então, que eu já ia falar, ainda estamos esperando, queremos mais 4 pelo menos, mais 4 pessoas aqui ao vivo pedindo, Então vamos lá, dica que eu já ia falar: sempre que você começar a apresentar, apresente para ele mais do que ele te trouxe, tá? Já entregue mais do que ele sabia. Ele tem que sair da sua conversa com a percepção de que ele aprendeu em conversar com você, de que o tempo dele valeu de conversar com você, e não de que foi um orçamento para você ganhar o dinheiro dele, de que foi uma visita para ele estar mais ciente a respeito do problema que ele tem. É como se fosse uma pequena consulta, e isso acaba fazendo o quê? Ele valorizar você, ele entender que você estava ali
com qualidade, você estava ali para ajudar ele e não simplesmente pegar o dinheiro dele, tá? Então você estava nessa via de mão dupla, Ó, faltam mais 2 pessoas aí para a gente liberar a dica bônus. Se rolar as 2, eu vou dar 2 dicas bônus, então não vou nem dar mais uma para cada uma que falar, hein? Uma para cada joinha que falar e que quer a dica bônus, eu vou soltar. Mais 2 dicas bônus para a galera. Então, assim, muito importante você entregar, né, Thaís? Muito importante você entregar mais do que você recebeu. Você entregar para a pessoa ter a percepção de que ela aprendeu com a sua visita, que ela aprendeu com a sua ida até ali. Porque senão ela vai ter a sensação de tipo, Henrique, sei lá, né? Pô, você veio, pegou, quer meu contrato, quer meu dinheiro e tchau. E nunca pode ser assim, né? Concorda? Concordo. Não, é importante mesmo você ir mostrando para a pessoa aos poucos. Então, assim, a gente tá falando aqui desde o começo, gente, a gente só tá falando de uma visita de orçamento. Tem gente que acha que o cliente, você vai conseguir captar o cliente na hora que ele assinar o contrato. Mas a visita é muito antes disso e você já tá mostrando para ele muita coisa, né? Então, assim, é mudar completamente a forma de entender a venda. É isso que você fala assim, nossa, o Decole faz milagre. Não, é só que você muda a visão das pessoas. Porque tem muitos processos que passa na nossa cara e você nem vê. Exato. E as pessoas não sabem fazer esses detalhes. Olha quanta coisa a gente falou aqui de uma simples visita de orçamento. Cara, é um volume absurdo. E aí as pessoas falam assim, tripulante tem sorte. Não tem sorte, ele tem metodologia, é totalmente diferente. E por isso que ele implementa, ele tem resultado. Não, nada é por acaso. Você tem que saber fazer e depois de um certo período você vai começar a fazer de forma natural, tá? Você começa a fazer aquilo com naturalidade, com tranquilidade, mas vai sim gerar muita diferença, vai sim fazer muito mais resultado para você. Então, é importante isso, né? A galera aí que tá pedindo, né? Pô, quando é que abre a próxima turma do Decole? E como eu falei, se você quer, me chama no direct para pedir a lista de espera, porque senão provavelmente você vai ficar sem vaga, tá? Bom, vamos lá, né? Uma galera pediu, então acho que mais que merecido as 2 dicas bônus. Primeira dica bônus: quando o cliente te ligar para fazer o agendamento da visita, ou você for pedir o agendamento da visita, nunca, jamais agende para o mesmo dia e preferencialmente nem para o dia seguinte, tá? A não ser que ele demonstre uma urgência. Por quê? Porque isso vai mostrar que a sua agenda está muito vazia. Se você tem que fazer uma cirurgia no joelho, fala assim, nossa, eu preciso achar um médico top para fazer uma cirurgia no meu joelho. Você ligar no consultório e falar assim, eu queria agendar uma consulta com o doutor, para quando ele tem? Tem para hoje à tarde, pode vir mesmo. Não, hoje à tarde eu não posso, amanhã você pode? Amanhã pode vir também, tem lugar na agenda dele também. Então fala assim, esse médico aí não deve ser grande coisa, não é possível. Então toma cuidado para você não abrir muito a agenda nesse sentido, porque você vai perder prova social, tá? Vai perder gatilho mental de prova social, você vai se prejudicar. Então é interessante sim que você faça um agendamento não tão próximo ao momento da ligação, tá? De novo, até pelo quesito de você se preparar, estudar, conseguir chegar lá de forma efetiva, chegar lá para conseguir dar esse over delivery que a gente explicou na live de hoje. Então, sempre evite marcar ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Isso vai prejudicar a percepção do seu cliente com relação à sua disponibilidade e ao quão requisitado você é para prestar os seus serviços. Eu ia comentar isso mesmo, que você olha o quanto de coisa que a gente falou que tem que se preparar. Então não tem, lógico, que se for urgente, se às vezes for um lugar longe, você tá ali do lado, né, tal, mas geralmente você tem que se preparar para aquilo, para fazer um bom atendimento, né, na visita de orçamento. Sim. Então, importante não marcar para uma hora depois, não. Boa. E a nossa última dica aqui, né, Thaís? Nossa última dica, então, dica bônus. Você termina a visita de orçamento programando o próximo contato com o seu cliente. Pode ser físico, pode ser telefônico, pode ser videochamada, mas você não termina sem agendar um próximo contato. Você já determina um comprometimento, um compromisso entre ambas as partes, mesmo que seja para a apresentação da proposta, mesmo que seja para discutir, mesmo que seja para conversar a respeito. Henrique, mas o cliente mandou só enviar. Sabe por que eu não faço isso? Porque vai diminuir sua taxa. A gente até pode fazer um dia uma apresentação aqui, uma live, um podcast, sobre
apresentação de proposta, né? Esse é muito bom também. Sim. Mas, muitas vezes o cliente só quer que você envie. Vou falar aqui para vocês uma das frases, um dos gatilhos que eu consigo para inverter essa situação. Eu sempre te apresento a proposta para ter certeza de que eu estou acertando no que você precisa. Eu não quero te vender nem a mais, nem a menos. Eu quero te oferecer o serviço que vai resolver o seu problema. E se eu não te apresentar, dificilmente a gente vai ter certeza. E eu não quero que isso aconteça, porque ou você vai ficar decepcionado, ou você vai gastar mais do que você precisa. E o meu objetivo é resolver o seu problema de fato. Tá? Simples assim. Então você deu um motivo para essa pessoa fazer aquela reunião. Você fala para ela, não dura mais de 15 a 20 minutos, tá? É rapidinho, eu te apresento, não toma muito seu tempo e a gente já resolve. O que você acha para fazer isso de forma assertiva? Maravilha. Quando? Próxima quarta-feira, pode ser? Legal? Como está a sua agenda? Você já abre sua agenda ali, eu uso o Google Agenda, fica a dica. Já abre sua agenda e emplaca, pronto, implementa, marca a próxima reunião, já tem o próximo contato. O cliente não vai sumir, porque vocês acabaram de criar um compromisso verbal ali, relacionado um com o outro. Muito bom, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado. Passou aqui um pouquinho mais de meia hora, mas o podcast geralmente é um pouquinho mais longo do que as suas lives. Henrique, explica para o pessoal por que a gente está fazendo essas lives. Total, a gente está aqui ainda, né, pessoal? Estamos em preparação para um evento sensacional que vai rolar agora do dia 27 de junho ao dia 3 de julho, né, do próximo mês agora. Vai ser umas semanas de um evento 100% online aqui, totalmente online, mas dessa vez ao vivo, não vão ser aulas gravadas, vou fazer aulas ao vivo para conseguir interagir com vocês, para conseguir tirar dúvidas de vocês ao vivo. Vão ser uma série de 3 aulas mesmo que vão rolar. Então, para quê? Para ensinar as pessoas a aproveitarem mais desse mercado que é a engenharia diagnóstica, para aprenderem como aproveitar esse mercado, porque as pessoas não sabem aproveitar esse mercado, tem muito erro relacionado a isso, tá? Então, é isso que eu quero ajudar com vocês, sem custo nenhum, durante essa semana, para participar dessa semana, que é a Jornada do Engenheiro Civil 8K, né? O link está na bio, tem que ser inscrito, tem que se inscrever para conseguir fazer mais isso. Quem tem dúvida aí sobre o Decole, quem quer saber quando abre a turma, como entra na lista de espera, como é que funciona a mentoria, quem tá me perguntando isso aqui, tem uma galera chamando, me chama no direct que eu respondo lá, eu respondo pessoalmente, quem me manda no direct, é lógico, às vezes eu demoro um pouco mais, às vezes eu demoro um pouco menos, porque muita gente chamando lá, mas, eu vou sair da live e vou abrir meu direct, então se você enviar, o seu vai estar lá por cima na minha lista, então eu vou conseguir te ver e vou conseguir te responder. Fechou? Mas também quem tá perguntando quando abre o Decole, é importante se inscrever aí para a Jornada em Engenharia Civil 8K, porque vai também consumir bastante conteúdo e já pôr o pezinho no Decole. Te garanto. Total. Com certeza, com certeza. E é isso, galera. Bom, passamos muito conteúdo aqui, como prometido, né? Essas lives de preparação. Estamos entregando de forma gratuita, o que, sinceramente, muitos cursos entregam só depois de você pagar, passar seu cartão de crédito. E aqui não. Estou te entregando conteúdo real. Fechou? Quem está sendo inteligente está anotando isso num caderninho aí e já está tirando insights. Como o Orlando falou, a live de segunda-feira dele já fez ele ligar para um síndico e ele já agendou agora um serviço. Olha que massa. Muito bom, isso que vale. Muito bom. Gente, amanhã às 6h30 da manhã não deixem o Henrique sozinho na live, pelo amor de Deus, porque tá muito frio pra isso. Não tá não, tá sendo bem legais as lives, não vem não, a galera tá interagindo. Não, de tá frio pra acordar às 6h30 da manhã, mas o pessoal tá sendo muito gente boa, tá acordando junto, então vamos lá, gente. Vamos pra cima. E é isso, né? Acho que a gente não esqueceu de falar nada. Vamos encerrar o podcast então, pra daí lá no YouTube ficar um corte bonitinho. Maravilha. Então, galera, muito obrigado pelo nosso episódio de hoje, episódio número 34 do podcast Jornada aos 8K. Vejo vocês no nosso próximo episódio. Semana que vem, quinta-feira, tem um episódio antes, mas semana que vem, quinta-feira, já vou deixar aqui um pequeno spoiler. Vou trazer para vocês aqui para conversarmos. Ninguém menos, ninguém mais do que Tássio Maia, que é só o vice-presidente nível Brasil do IBAP, tá? Vice-presidente do IBAP Nacional. Ele já foi presidente de 2 IBAPs, IBAP Bahia, IBAP Rio Grande do Norte, se eu não me engano, ele já foi presidente de 2 IBAPs. E hoje ele é o vice-presidente do nosso conselho, né, do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Então vai ser um bate-papo sensacional. Coloquem na sua agenda, porque vai ser incrível conversar com ele
sobre quais são as percepções dele sobre esse mercado que é a engenharia diagnóstica. Próxima quinta-feira, 18h30, episódio número 36 do nosso podcast. Um abraço e bora decolar. Olha quem tá aí, ele mesmo, ó, grande Tássio, mais do que honrado de que ele vai participar com a gente. Maravilha. Um abraço, galera. Até a próxima.